evolução de um processo neurótico, que é um processo mais simples, que foi construído numa outra vida. Então, o pânico, por exemplo, é um transtorno mental que quase 100% dos casos estão ligados a vidas passadas, principalmente a mortes sofridas, em sofrimentos no pós-morte. Ou seja, a pessoa desencarna e pelo medo da morte, pelo medo de não encontrar nada, ela fica perambulando, sofrendo, sentindo muitas vezes o corpo se decompor, muitas vezes presa, o espírito preso no caixão porque está ligado ao corpo. E aí aquela sensação desesperadora de não conseguir se libertar, ela se fixa no psiquismo dessa pessoa. Ela vai ser socorrida mais na frente, vai reencarnar, mas aquele foco traumático da morte sofrida que não foi resolvido, ele permanece. Um dia, essa pessoa entra no elevador e o elevador tranca a porta e ela não sai de lá. A sensação que ela tem é que está no caixão de novo. Ela não pensa nisso, mas o conteúdo reprimido vem à tona pela circunstância que favorece aquilo. E aí ela passa a ter uma crise de pânico ali. Só para dar um exemplo típico, né? Isso é muito comum, né, João? Muito comum. Né? Então, agora sim, nós vamos passar o nosso apoio cultural, o computador já destravou. Tá? E você quiser ligar para fazer a pergunta, aproveita, 2629-2571. Então vamos ao nosso apoio cultural. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, Prêmio Êxito 2009 como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Lava Jato Texas, especializado em lubrificação e proteção de chassis. Rua Geraldo de Abreu, número 12, no Jardim Excelsior, em frente à garagem da Ampla. Tem horas que marcam um antes e um depois. Mudam a rotina. Você passa horas escolhendo um nome se for mulher e outras tantas se for homem. São 6.480 horas esperando a chegada de quem vai mudar sua vida. A partir desse momento, você vive 24 horas à sua disposição. Você que faz tudo pelo seu filho, já pensou no planeta que vai deixar para ele? Apague a luz para ver um mundo melhor. João, eu vou dar um exemplo. Eu vou fazer terapia contigo, vamos fazer a regressão. Até quantas vidas eu posso ir para trás? Olha, Marcos, não tem uma regra isso, entendeu? Depende muito da capacidade de acessar, depende muito da necessidade da pessoa. Normalmente a gente vê, para fazer um trabalho completo, assim, umas 4 vidas, 5 vidas. Um paciente ou outro lá a gente chega a ver 8 vidas, chega 9 vidas, entendeu? Mas não tem uma regra, não. Qual a mais antiga que você já pegou? A mais antiga foi essa paciente que foi sacerdotisa no Egito, mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, 6.000 anos atrás, foi a mais antiga. Ela foi a primeira sacerdotisa do Egito. Agora, vamos supor, a título de curiosidade, uma pessoa te procura para fazer uma regressão. Eu quero saber se eu fui fulano ou cicrano, se eu fui isso ou aquilo. Você faz? Não, a gente até comentou isso aí, né? Por curiosidade a gente não faz, né? Nem deve fazer. O que a gente pode fazer hoje, que não seja com uma finalidade terapêutica, é quando a pessoa tem aquela ânsia de se conhecer para redirecionar a sua vida, né? Seguindo até a proposta da doutrina espírita, que sugere lá no Livro dos Espíritos que a melhor forma de acelerar o nosso processo de evolução é seguir o conselho de um sábio da antiguidade. Homem, conhece-te a ti mesmo. Pergunta 919. Então, segue o conselho de um sábio da antiguidade, o homem conhece-te a ti mesmo. A terapia de vidas passadas é uma ferramenta que pode nos ajudar muito a nos conhecermos. Porque aquilo que nós conhecemos hoje de nós mesmos é uma visão muito fragmentada da nossa totalidade. O que nós conhecemos hoje é a personalidade que nós temos nessa vida.
mas anterior a essa personalidade, e alicerçando essa personalidade, alicerçando os comportamentos que nós hoje temos, nós possuímos um número incontável de vidas, não sabe lá Deus quantas vidas nós tivemos no passado. Então, quando a gente tem essa ânsia de se conhecer, buscar estabelecer um eixo que ligue as nossas tendências ao longo das vidas sucessivas, é sim uma estratégia muito importante. Agora, por curiosidade, não. Aliás, a gente nunca faz, eu particularmente nunca faço, e a maioria dos terapeutas sérios, todos os terapeutas sérios, nunca faz uma regressão só por fazer. Você não chega no consultório e diz assim, eu quero fazer uma regressão, posso marcar uma consulta para fazer a regressão? Não tem, isso não existe. Você vai iniciar um processo terapêutico, vai ter ali, é até bom dizer isso, porque às vezes as pessoas me ligam, porque eu estou ligando, eu quero fazer uma regressão. A gente não faz isso. A regressão faz parte de um processo terapêutico que se inicia através de contatos semanais com o paciente, onde você vai conhecendo aquela pessoa, quem ela é, vai conhecendo a história atual dela, para que ao fazer uma regressão, 2, 3, 4 meses depois, você possa estabelecer associações da vida passada com a vida atual. Então, se o terapeuta não conhece aquela pessoa na vida atual dela, se o terapeuta não ajuda aquela pessoa a se perceber melhor na vida atual dela, uma regressão vai ficar perdida, vai ficar descontextualizada do histórico do que ela vive hoje. Então, o processo de vidas passadas, ele não se restringe a olhar uma única vida, mas estabelecer um processo, né, de reflexão, de análise, de associação nas diversas vidas, desde essa até as anteriores. Então, João, nós temos uma pergunta aqui da Lúcia, lá do Jardim Caiçara. Pergunta, como conseguirá cura na vida atual deste transtorno psicológico de vidas passadas? Como conseguirá a cura? A cura. Eu não sei se é algum transtorno em especial que ela está falando, mas eu vou falar psicológico, de uma forma como é que a pessoa geral. Consegue a cura? São duas questões também que estão presentes no processo da cura em terapia de vidas passadas, né? A primeira é criar uma consciência do que causou esse transtorno. Ou seja, quando você cura o que faz com que um transtorno mental seja patológico? É o fato de haver uma causa inconsciente que induz você a um determinado tipo de comportamento, a um determinado tipo de sentimento, né? A um determinado tipo de humor que você não consegue controlar. Então, quando você faz uma regressão e você identifica a causa, você torna o que era inconsciente como consciente. E isso é um grande processo de cura, porque aquilo que é inconsciente comanda a sua vida, a sua revelia. Mas aquilo que se torna consciente passa a ser passível de ser controlado por você. Então, esse é o primeiro aspecto do processo de cura de vidas passadas. É tornar consciente uma causa que era inconsciente. E ao tornar consciente essa causa, você passar a exercer um controle, você ser capaz de elaborar aquela causa. E a outra questão que participa do processo de cura é o esvaziamento da emoção que ficou reprimida lá. Porque quando um fato do passado, um fato marcante ou fatos sucessivos, eles ficam reprimidos no seu inconsciente de uma forma traumática, eles só permanecem vivos porque a emoção que você viveu continua atrelada a eles. Então, para que você possa se libertar da ação condicionante desses fatos do passado na sua vida atual, você tem que torná-los conscientes, mas tem que esvaziar aquela emoção, porque aquela emoção é que dá vida a eles. É o que a gente chama de catarse. Fazer a catarse daquela emoção. Por isso que uma vivência de uma regressão, ela costuma ser muito sofrida. Eu sempre digo, né, quando você senta naquela cadeira para fazer uma regressão, você tem que estar preparado porque você pode sofrer bastante ali. Por quê? Porque a emoção que você viveu naquele passado, que você está presa e que alimenta a causa do seu transtorno, ela está viva. Então, você tem que esvaziar aquilo. Para esvaziar aquilo, você tem que viver aquilo de novo. Você tem que trazer aquilo da sua zona profunda, das zonas profundas do seu psiquismo para a superfície. Quando aquilo vem para a superfície, o seu corpo sente de novo a mesma coisa. Então é sofrido, mas é um remédio amargo, mas que cura. Então são essas duas questões, tornar consciente a causa que era inconsciente e esvaziar pela catarse a emoção que mantém o trauma vivo. Outra pergunta, agora é da Rosângela, também do Jardim Caiçara. Ela pergunta se é possível ver uma outra reencarnação através do sonho. Isso é possível? O sonho, durante o sonho, algumas vezes, não é muito comum, né?
mas algumas vezes nós acessamos vidas passadas, realmente, né? E um terapeuta experiente, para uma pessoa leiga, nem sempre é fácil discernir o que é vida passada do que é um sonho simbólico, né? Mas para um terapeuta experiente é bem mais fácil. Eu digo a vocês o seguinte, toda vez que um sonho não for marcado de conteúdos simbólicos, não é? De conteúdos fantasiosos, com significado meio fantásticos, existe bastante possibilidade ou de ser uma experiência espiritual, né? Um desdobramento, que você viveu uma experiência espiritual, ou de ser uma lembrança de vida passada. Então, para você separar o que é espiritual e vidas passadas do que é realmente produto do seu inconsciente, uma grande estratégia é isso. Todo aquele sonho que tiver produtos fantásticos, fantasiosos, meio assim fora da realidade, é produto do seu inconsciente, porque o inconsciente, quando produz um sonho, ele só produz de forma simbólica. Não vou explicar isso aqui, porque acho que a gente vai perder muito tempo no nosso objetivo. Mas toda vez que um sonho tiver assim um roteiro bastante real, tem muita chance dele ser ou uma vivência presente do mundo espiritual ou uma lembrança de vida passada. Ô, João, a TVP ela pode, então, tratar qualquer tipo de transtorno mental? Qualquer tipo? Ou tem algumas contraindicações, alguma coisa? Não, contraindicações sempre tem, né? Por exemplo, você não vai tratar pessoas em surto psicótico, não é a hora de fazer isso, porque você vai acessar conteúdos profundos, né? Você não faz regressão com gestantes, não que seja proibido, mas porque o próprio psiquismo do espírito reencarnante pode acabar interferindo, você não sabe muito bem se você está acessando o conteúdo do paciente ou do espírito reencarnante. Enfim, tem algumas exceções. Mas, a princípio, a TVP pode tratar todo tipo de transtorno mental. A grande questão, né, que eu me bato um pouco, é que alguns terapeutas de vidas passadas não têm formação na área psicológica, ou seja, não são nem psicólogos ou psicanalistas, que são pessoas treinadas para lidar com o funcionamento da mente. Então, tem alguns terapeutas de vidas passadas que só foram treinados na técnica regressiva. Então, eles até conseguem fazer uma regressão com segurança, fazem as pessoas verem a vida passada, mas depois eles não sabem muito bem o que fazer com isso dentro do cotidiano das sessões terapêuticas, né? Então, para alguns tipos de transtorno, às vezes, uma regressão apenas, uma estratégia regressiva pode não ser suficiente. Se o terapeuta não tiver o conhecimentos mais profundos do funcionamento da mente. É por isso que eu digo, né, tanto eu quanto a maioria dos terapeutas realmente sérios, nunca começam fazendo uma regressão. Nunca. A gente, através das estratégias psicanalíticas, psicológicas, nós vamos começar a trabalhar o psiquismo daquela pessoa. Durante 2 meses, 3 meses, 4 meses, vai ajudar aquela pessoa a se perceber melhor, o terapeuta também vai entrar em contato melhor com aquela pessoa, e aí sim, vai julgar se fazer uma regressão pode ser importante ou não. Quase sempre é importante. Mas, por exemplo, um paciente que está numa crise de esquizofrenia, um surto psicótico, e começa a fazer uma terapia, se você só tiver a ferramenta de vidas passadas, você não tem o que fazer com ele, porque você não vai regredir o paciente nessa estratégia, nessa condição. Mas se você tiver uma ferramenta, se você tiver um aprofundamento psicológico ou psicanalítico, você vai trabalhar com esse paciente 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, sem fazer regressão. Até que no momento que ele melhore, você aí sim propõe a ele introduzir uma técnica regressiva. João, curiosidade do dia a dia. Você é psicólogo? Eu sou psicanalista. Psicanalista, né? Uhum. Então, muito bem. A pergunta que eu vou fazer você aprendeu a fazer terapia de vidas passadas na faculdade? Não, a faculdade não aceita terapia de vidas passadas. Pois é, onde é que você aprendeu isso? São sociedades que estabelecem cursos de formação de terapia. Aqui no Rio a gente tem o Milton Menezes, que é muito conhecido nosso, do movimento espírita. Ele tem o Instituto Vita Contínua, ele forma profissionais, cheguei a fazer alguns cursos com ele lá. Mas, tem o Mauro Quint, no Rio Grande do esses Sul. Cursos são específicos para o pessoal da área médica? Olha, a princípio... Eu sou engenheiro, eu posso fazer? Depende da sociedade. Né? O Milton, por exemplo, não aceita, só aceita pessoas da área médica. Da área médica, psicológica, enfim, da área de saúde mental. Lá no Rio Grande do Sul, o Mauro Cuítico, por exemplo, que ele faz curso aqui no Rio, em São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, ele aceita qualquer pessoa que tenha nível superior.
Mas aí entra nessa questão que eu te falei, Vilmar? Entra nessa questão de que eu te falei. Você se vê como uma ferramenta, né, regressiva de ajudar as pessoas a acessarem vidas passadas. Mas na hora em que você precisar trabalhar conteúdos mentais dessa pessoa fora da regressão, você não tem a formação adequada para trabalhar com isso. Então, eu acho, né, na minha vivência, né, que hoje, para você investir num tratamento que seja sério, que seja produtivo, que vale o seu investimento em termos de tempo, em termos de dinheiro, você deve, que queira ser com terapeuta de vidas passadas, você deve procurar um terapeuta de vidas passadas que tenha uma formação na área psicológica anterior à sua formação em TVP, ou psicologia ou psicanálise. Muito bem. Perguntar não ofende. Não, mas é bom, porque esclarece o público. Né? Mas foi para isso que eu perguntei. Agora me diz uma coisa. TVP e doutrina espírita. O que tem uma coisa a ver com outra? Olha, a relação que pode ter entre TVP e doutrina espírita são alguns conceitos comuns, não é? Que embasam as duas doutrinas. A ideia da reencarnação, da imortalidade da alma, a própria lei de causa e efeito. São princípios comuns a ambas as partes. Mas não tem necessariamente uma coisa a ver com a outra. Né? A maior parte dos terapeutas de vidas passadas pelo mundo afora não são espíritas. Não vou dizer todos, porque deve ter alguma exceção. Mas, assim, 90% dos terapeutas de vidas passadas fora do Brasil não são espíritas. No Brasil, 90% deles são espíritas, né? Porque existe realmente uma certa associação. Agora, a doutrina espírita, durante muito tempo, andou condenando a terapia de vidas passadas, né? Baseado no princípio de que nós, ao reencarnarmos, é benéfico o esquecimento da vida passada. Só que isso aí tem uma grande argumentação a favor disso. Que quando o Livro dos Espíritos fala do benefício de você esquecer o passado, ele fala em função da sua reencarnação. Então, realmente, para você reencarnar, é melhor esquecer o passado, porque senão você ia fazer uma grande confusão. Mas em momento nenhum é dito que, diante de uma patologia mental, usar o retorno ao passado não possa ser uma estratégia. Até porque no próprio mundo espiritual, e lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos vão responder isso a Kardec, eles vão fazer com que a pessoa volte ao passado para entender por que ela passou determinadas situações. Então, o que a espiritualidade está fazendo, principalmente da década de 80 para cá, é popularizar entre nós encarnados essa estratégia. Né? A própria desobsessão, há 30 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar em desobsessão, eu tinha algumas pessoas que diziam, não, você não precisa fazer desobsessão, porque os espíritos tratam dos obsessores e vão encaminhá-los. É verdade, eles até podem fazer isso, mas eles precisam, às vezes, de um fluido material, eles permitem que a gente faça isso para nós exercitarmos, não é? Os nossos exercícios no bem, nossa capacidade no bem. Então, isso acontece com a terapia de vidas passadas. O mundo espiritual tanto faz regressões, como vem agora, nos ajudando, nos estimulando a fazer isso. A Joana de Ângeles fala isso literalmente, Manuel Filomeno de Miranda fala isso literalmente, Divaldo Pereira Franco, tem um paciente que está se tratando comigo agora, que esteve com o Divaldo, ele tem um problema de transtorno obsessivo compulsivo, ele esteve com o Divaldo disse para ele que ele precisava fazer terapia de vidas passadas. E é um espírita que nós todos seguimos, né, com bastante credibilidade. Então, os tempos estão mudando, ainda tem algumas pessoas mais refratárias, mas é questão de tempo. João, usando suas palavras, você disse que a maioria dos terapeutas de vida passada são espíritas. No Brasil. No Brasil. Se você diz que a maioria é espírita, significa que existem aqueles que não são espíritas. Sim, com certeza. Ora, como é que fica a cabeça de um cara que está fazendo uma terapia de vidas passadas e não é espírita, não aceita a reencarnação? Não, ele aceita a reencarnação. Aceita a reencarnação. Aceita a reencarnação, a imortalidade é um espiritualista, mas não é espírita. Não se assume como espírita, entendeu? Tá. Ele é um Denorex. Denorex? Como é o Denorex? Parece que é, mas não é? Parece que é, mas não é. Lembra dessa propaganda antiga, não né? Não me lembro dessa propaganda, não. Mas é isso não mesmo. Não é do seu tempo, né? Não, deve ser do meu tempo, eu que não estou lembrando. Talvez pelo excesso de tempo eu tenha esquecido já. Olha só, essa do Denorex veio à minha memória. Pois é. Muito. Eu posso fazer uma consulta no terapeuta só para fazer uma regressão? Não. Não deve, até porque você corre o risco, né? Você corre o risco de acessar um conteúdo de vida passada que numa única regressão não seja resolvido. Então você acessa aquele conteúdo,
né? O paciente sai do seu consultório e ele vai com o conteúdo aberto, sem saber o que vai fazer com aquilo. Ele pode ficar pior do que ele chegou ali. Então, a gente nunca pode fazer uma única regressão sem um acompanhamento. É como uma cirurgia. Aliás, André Luiz, num dos livros dele lá para trás, talvez seja até no Mundo Maior, eu acho que é no Mundo Maior porque eu andei revendo o Mundo Maior agora há pouco tempo, um dos mentores de André Luiz, ele vai dizer que haveria um momento, André Luiz já lá mais ou menos na década de 40, de 50 mais ou menos, né? Ele vai dizer que André Luiz que chegaria um momento em que a humanidade faria cirurgias psíquicas na mente, né? Eu acho que é o que nós estamos fazendo com terapia de vidas passadas, né? Eu acho que a terapia de vidas passadas, uma sessão de regressão em vidas passadas é uma cirurgia na mente, em que você abre arquivos do passado, você penetra nesses arquivos, você manipula esses arquivos, você faz limpeza nesses arquivos, você reelabora esses arquivos dentro de técnicas, né, próprias para isso, e você fecha. E como toda cirurgia, você tem que acompanhar, porque aquela cicatrização pode não evoluir bem, você pode ter que, às vezes, abrir de novo porque ficou alguma coisa que não ficou bem resolvida, você pode ter que voltar lá dentro, você precisa ver, você precisa tirar os pontos da cirurgia depois. Claro, não tem pontos nessa cirurgia, estou falando de forma simbólica. Só o que eu quero dizer é que você não pode fazer uma regressão e dizer para o seu paciente, vai embora, não precisa voltar mais não, você está liberado. Porque isso é uma insânia, né? É uma insânia. Porque essa pessoa sai dali, muitas vezes, com um conteúdo psíquico aberto e sem saber o que fazer com aquilo. João, então todas as pessoas que tentam fazer regressão à vida passada, elas conseguem fazer essa regressão? Como é que acontece? O que é precisa? Na verdade, nem todas as pessoas conseguem fazer regressão, não. A maior parte das pessoas consegue. Eu diria que os pacientes do sexo feminino, quase a totalidade consegue, né? Assim, ao longo da minha história como terapeuta, pacientes do sexo feminino que não conseguiram, eu diria que umas 2, 3, não passa disso. Quase todas conseguem. Já, talvez pela sensibilidade maior, enfim. Já os pacientes do sexo masculino, a gente encontra uma resistência um pouco maior. Então, talvez uma ordem de uns 30% não consiga, né? O que é preciso para você fazer uma regressão? A princípio, a gente tem debatido isso muito em congresso, você não precisa nem acreditar em reencarnação. Pode ser até curioso, né? Mas para você fazer uma regressão, para você ser um paciente que vai fazer uma regressão, você não precisa nem necessariamente acreditar numa reencarnação. Porque muitos pacientes que me procuram como psicanalista e começam a se tratar comigo como psicanalista e que eu vejo que eles precisam acessar uma vida passada e eu proponho isso a eles, de fazer uma regressão, eles dizem assim, mas eu não acredito em vidas passadas. Eu digo para eles, não se preocupe, você não precisa acreditar que isso é uma vida passada. Você pode acreditar que isso é uma fantasia sua, já basta. Porque a sua fantasia vai fazer com que você esvazie emoções que estão dentro de você. Se você acredita que isso é uma fantasia, mas essa fantasia for marcada de emoções profundas, o efeito terapêutico vai ser quase que o mesmo. Então, nem sempre o paciente precisa até acreditar em vidas passadas. Se ele acreditar, é melhor, porque ele se predispõe melhor, não é? Ele vai ter menos censura, menos resistência. Mas o fundamental é que ele seja um paciente que consiga relaxar, não é? Que ele sofra um bom processo assim, de relaxamento para acessar essas vidas passadas. Enfim, não é algo muito complicado acessar vidas passadas. Hoje, em congressos, por exemplo, a gente teve terapeutas que, para fazer determinadas demonstrações, até pegam uma pessoa na plateia e fazem uma regressão. E consegue até fazer. A gente até tem questionado um pouco isso hoje. Tentamos até, isso até está deixando de acontecer. Mas isso aconteceu durante algumas vezes, assim. Então, não tem nada muito complicado, não. Não é muito difícil, não. Nós estamos já no finalzinho do nosso programa. O que você fala assim, rapidinho, só um caso interessante que você acha que surgiu lá no seu consultório, que você possa contar rapidinho, faltam só 5 minutinhos. Um caso, você lembra assim que a pessoa chegou lá com uma queixa e você conseguiu descobrir a causa e conseguiu tratar essa pessoa. Só umzinho. Olha, eu não sei, esse caso também é muito marcante, porque ele está até no meu segundo livro, não sei se eu contei na outra vez que eu estive aqui, mas eu vou contar de novo porque eu acho, ele marcou em mim a minha visão da lei de causa e efeito. Por isso eu acho ele importante, né?
Porque a gente sempre acha que a visão de causa e efeito é aquela lei de Talião, dente por dente, olho por olho. No fundo, a gente acha isso. Então, uma paciente que me procurou com um estado depressivo muito profundo, porque o marido a havia deixado. Né? Nós começamos a trabalhar de forma psicanalítica e aí começamos a acessar as vidas passadas dela. E qual é a expectativa que eu tinha como espírita, muito baseado naquela questão da lei de causa e efeito? Ela deve ter deixado o marido numa outra vida e está pagando por isso, está pagando por isso. Nós vimos uma vida. Na verdade, na vida anterior, o marido também a havia deixado. Aí, bom, vamos ver mais uma vida. Pode ser que tenha sido na outra vida que ela deixou, o marido está pagando por isso. Outra vida, o mesmo marido a havia deixado. Bom, 2 vidas, vamos ver a terceira. Vimos a terceira vida, o marido havia deixado de novo. Era a 4ª vez que o marido a deixava. Ela não estava pagando nada, Renato, não estava pagando nada. A vida estava cobrando a ela aprender a viver sozinha, só isso. Que ela não conseguia fazer. Ela não conseguia viver sem a dependência de um cuidado masculino. E a vida cobrou ela uma vez, 2 vezes, 3 vezes. A vida queria que ela crescesse, que ela se tornasse uma pessoa mais forte, mais independente. E ela não conseguia reagir. Então, esse caso marcou muito em mim, porque ele mudou a minha visão da lei de causa e efeito. E fez com que eu começasse a perceber outras nuances que eu não tinha com muita clareza. Então, isso foi muito importante para mim, esse caso. Bom, João, nós estamos já no finalzinho do programa. Eu queria que você mandasse para os nossos telespectadores uma mensagem da sua vivência, da sua experiência, uma mensagem de otimismo para as pessoas, as suas despedidas, tá? Isso é importante para que as pessoas possam ouvir. Uhum. Bem, estou muito feliz de estar aqui, não é? De novo, é muito bom isso, a gente compartilhar. Eu aprendo muito, porque falando eu vou aprendendo, as perguntas vão me instigando a elaborar novos conceitos, então estou muito feliz de estar aqui. E a minha mensagem é o que eu quero dar para vocês, é que eu estou me deparado o tempo todo no meu consultório e nas minhas atividades de atendimento no Centro Espírita, que eu faço parte, a UCEAV lá em Saquarema, né? Nós estamos vivendo um momento de profundas transformações no planeta, profundas transformações. E as principais transformações não são as catástrofes que nós estamos assistindo. Essas não são as principais, ainda que nos inquietem. As transformações mais inquietantes são as que estão ocorrendo dentro de nós mesmos. Kardec previu isso. Está lá no livro A Gênesis, no último capítulo, quando ele vai tratar da nova geração. Então, é um momento decisivo na história espiritual de todos nós. Por isso a terapia de vidas passadas tem crescido tanto, por isso as terapias psicológicas têm crescido tanto, porque a espiritualidade está dando oportunidade para que nós realmente façamos dessa nossa encarnação um marco no nosso processo de evolução. Como é o marco? Como o marco? O Marcos está gozando ali porque está falando de marco. Não é Marcos, não. Um marco mesmo, né? Uma fronteira. Como essa fronteira? Na medida em que, nesse momento, nós precisamos nos desligar dos atavismos do passado, e a Joana de Anjos vem falando muito isso. Não tem como você avançar decisivamente se você tem ainda grilhões que te amarram ao passado. Então, nós temos que romper com esses grilhões que nos amarram aos condicionamentos do passado, para nós realmente nos libertarmos e realizarmos mais livremente a nossa caminhada para frente. Muitos de nós conseguimos fazer isso sozinhos, não é? Com o apoio de uma instituição religiosa, de um centro espírita, mas muitos não conseguimos, porque os condicionamentos estão muito arraigados, são muito profundos. Então, essas pessoas precisam de terapia. Então, que aquela pessoa que está inquieta, que está sentindo essa efervescência de se transformar, de se libertar para o seu crescimento, que ela busque os caminhos da sua libertação, porque não tem nada que valha mais a pena nesse momento da nossa vida do que fazer isso, do que nos libertarmos para nós nos candidatarmos ao futuro que nos aguarda, porque esse futuro nos aguarda aí, está iminente. E se nós não resolvermos isso agora, podemos estar aí entre aqueles que talvez não consigam continuar mais no planeta. Então, cada um de nós precisa cuidar desse seu momento, porque é marcante na história de todos nós. João, muito obrigado pela sua presença. Vamos já marcar depois, mais para frente, outro programa. Outro dia, com certeza. E falar que semana que vem nós vamos ter nosso irmão Evaldo Bittencourt, de São Pedro Aldeia, que vai falar para a gente sobre Centro Espírita, Laboratório do Amor. Então vai ser também um programa muito bacana. O Evaldo é um cara também fora de série, que vai falar para a gente sobre o que é o Centro Espírita, o que acontece dentro de um Centro Espírita, tá bom? E não se esqueçam, hein? Procure essa semana, já tem semana que vem também, lá no Trabalhador de Jesus, comprar lá seu ingresso a R$10 para a peça Renúncia, no Teatro Municipal, dia 2 de abril, tá bom? Então,
Aproveita que só tem 100 ingressos a R$10. Depois vai ter que pagar R$30 lá na hora lá no teatro, tá bom? Então, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, que possam ter uma semana maravilhosa junto com a sua família, que Deus abençoe a todos, e segunda-feira estaremos juntos de novo com mais um programa Espiritismo em Foco. Muito obrigado e até segunda-feira que vem.